Vamos falar sobre dívida agora, Paulo? Falou com quem entende disso, meu que amigo. é um devedor. Você teve dívida protestada? Meu amigo, vou te contar uma coisa. Quem vive num país como o nosso, e tem algumas atividades que são remuneradas através de CLT e outras que você faz para empreender e aumentar o teu rendimento, se você não dever, você tem alguma coisa errada com você. O problema não é o próprio mecanismo que te empurra mesmo para a dívida. E aí você tem dívidas que você contrai, que elas são saudáveis, e faz bem que você as contraia, e outras que você não consegue entender e aí acaba se embolando. Na hora que embola é que é o problema, nego. Daí pra frente, quando você vira funcionário padrão do Serasa, é que a discussão é grande. Bom, para entender a dinâmica de uma dívida protestada, o que você pode fazer nesse caso? A gente está recebendo a Raquel Duarte Garcia, ela é tabeliã e é também diretora do Instituto de Protesto Minas Gerais. Raquel, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, o Instituto agradece. Bom dia. Prazer recebê-la aqui no Central 98. Raquel, tive dívida protestada, e agora? O que eu faço? Agora primeiro é ver. Receber uma intimação escrita. Cartório não telefona, não manda e-mail, não faz chantagem. Cartório vai te mandar uma intimação escrita, vai te dar 3 dias úteis de prazo para você pagar. E nessa intimação tem que estar a descrição perfeita da sua dívida. Então, o normal é receber a intimação do cartório e você falar assim, realmente, eu comprei nesse fornecedor ou eu comprei nessa loja e foi nesse valor. Tive dúvida, não reconheço essa dívida? Entra no protestomg.com.br, lá tem o telefone oficial de todos os cartórios de Minas, tem o endereço de todos os cartórios de Minas, e você pode tirar todas as suas dúvidas. Isso é fundamental. Você tocou um assunto que eu acho fundamental. Quer dizer, você vai ter um site em que você pega o telefone e liga direto. Isso. Porque, infelizmente, tem tido fraude, né? Sim. Tem se tornado comum a gente receber cartas de dívidas que a gente não reconhece. O cartório, por ser oficial, toda intimação tem um número que é exclusivo daquele cartório, que é o número de protocolo. Então, consultou o protestomg.com.br, você tem acesso ao site do cartório, se o cartório tiver site, ao telefone dele, ao endereço. Eu não reconheço essa dívida, ou eu já paguei essa dívida. Você tem 3 dias úteis. Para comprovar isso? Para comprovar isso, para entrar em contato com o credor, para entrar em contato com o cartório e ter esclarecimento. Então, jamais acredite na pressão. Se você não depositar isso hoje, nessa conta, cartório não chantageia, cartório intima. Isso que você falou no início da nossa conversa, cartório não manda e-mail, cartório não telefona, não faz chantagem, mas tem muita empresinha de cobrança que faz esse tipo de serviço, né? Tem. Uma das coisas interessantes do serviço de cartório é que ele é um serviço legalizado de cobrança, feito para não causar constrangimento. As dívidas que ingressam no cartório passam por uma rigorosa triagem. O CPF, por exemplo, do cidadão é conferido na Receita Federal para que você não proteste João com o CPF de Carlos, por exemplo. Ou se tiver um homônimo ali, de repente tem o mesmo nome, um similar, você pode, né? Exatamente, você tem como resolver. Então, a vantagem do cartório, muitas vezes, em relação a outros serviços de cobrança é, primeiro, você ter certeza de que aquela dívida existe, de que ela está legalizada, tem nota fiscal, etc. E tal. E segundo, hoje em dia, você ter para quem ligar, né? Você ter para quem recorrer. Porque a gente muitas vezes recebe uma carta, um telefone, você não tem nem para onde retornar. E no cartório não. O cidadão pode ir e falar, olha, eu não reconheço essa dívida, eu já paguei essa dívida, o que eu faço? E o mais importante, 3 dias úteis para resolver. Então não aceitem pressão do tipo, se você não depositar esse dinheiro hoje nessa conta, você vai ser protestado. Isso não é realidade. O cartório está ali para te ajudar a resolver a situação com o credor. O que tem acontecido para algumas pessoas, e as pessoas reclamam, é que uma mesma empresa faz notificação em vários cartórios, notifica a mesma dívida em vários cartórios. E depois aí a pessoa começa a ficar correndo atrás. Eu tive um amigo, inclusive, até ajudei, porque ele é de fora, e teve uma dívida protestada em Belo Horizonte, e que ficou correndo. Eu tive que ficar correndo em cartórios, atrás de cartórios, para resolver o problema dele. Não tem um lugar onde concentradamente eu entre lá e falo assim, meu nome é esse, meu CPF é esse, o que está acontecendo da minha vida? Ok. Esse site que eu indiquei, o protestomg.com.br, ele já faz uma pesquisa nacional de protesto
que é gratuita. Então você consegue, já tem 32 milhões de consultas esse site. Você digita seu CPF, seu CNPJ, não tem que fazer nenhum cadastro, seus dados não vão ser vendidos, comercializados. É só entrar lá, digitar o CPF ou CNPJ da empresa. Sai no Brasil inteiro a relação de todos os cartórios em que você possa estar com o seu nome protestado. Já tem o link para você pedir a certidão, se você quiser dados mais específicos daquela dívida, e vai ter o endereço e o telefone oficial dos cartórios. Então, esse site ajuda muito. E no caso de Belo Horizonte e Juiz de Fora, que são as únicas cidades de Minas que tem mais de um cartório de protesto, o ideal é você ir ao cartório distribuidor da cidade, porque nesse cartório você vai ter uma certidão que fala todos os cartórios daquela cidade em que você vai estar protestado. Não vai te livrar da peregrinação, mas você vai saber onde é. Você vai saber onde é e tem como resolver. E hoje também, os cartórios de protesto, eles já estão absolutamente informatizados. Então, também no protestomg.com.br, a gente tem lá uma partezinha que é o cancelamento eletrônico. Então, o seu credor, se você tiver contato com ele, você pode falar assim, envia o cancelamento para todos os cartórios de uma vez, usando o site. Ele consegue enviar a anuência de uma vez só. E aí você consegue também, pedindo a sua certidão, pedindo o seu cancelamento de protesto, fazer o pagamento por internet. Ah, interessante. Raquel, feita a identificação dessa dívida, realmente eu reconheço que eu tenho essa dívida com uma pessoa, o título foi protestado, recebi a comunicação do cartório, reconheci. Então, essa negociação para quitar, para resolver essa dívida, eu faço com o meu credor? Como é que eu faço isso? Excelente a sua pergunta. Nos 3 dias úteis da intimação, o pagamento é à vista e no cartório. Você pode entrar em negociação com o seu credor e pedir para ele retirar o título. Por exemplo, se você entrar em alguma negociação comercial, eu vou te pagar, mas vai ser parcelado. Ou se você provar que já tinha dado uma entrada. Nesses 3 dias úteis, ou você paga direto no cartório à vista, ou você tenta entrar em algum acordo comercial com o seu credor. Depois dos 3 dias úteis, você só pode pagar ao credor. Por quê? Porque pode ter juro em razão do atraso, pode ter outras cláusulas contratuais que não vieram ao cartório. Então, passados os 3 dias úteis, não pagou, para quem que eu pago? Para o credor. E nos 3 dias úteis, para quem que eu pago com segurança? No cartório. O cartório, inclusive, ele vai te dar um certificado de quitação da dívida. Bom, essa conversa com a Raquel continua aqui no Central 98. Vamos dar uma pausa só para fazer contato com a Carol mais uma vez. Carol que está acompanhando o Feira Táxi. Carol, tá me ouvindo, Carol? Bom dia. Bom dia, Antonelli. Agora eu tô te ouvindo perfeitamente. Eu estou aqui acompanhando a 9ª edição do Feira Táxi. E acontece aqui na sede do Sincavir, o Sindicato dos Taxistas. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, fez a abertura do evento. E eu tenho aqui ao meu lado o Paulo Lamac, secretário municipal de governo. Ele vai contar pra gente um pouquinho aí das novidades que foram anunciadas para os taxistas aqui em Belo Horizonte. Não é isso, Paulo? Bom dia. Bom dia, é verdade. Bom dia, Antonelli, ouvintes da Rádio 98. Bom dia, vice-prefeito. Está sendo uma manhã muito legal aqui na Feira dos Taxistas. O prefeito deu boas notícias para o taxista e para a população que usa o sistema de táxi de Belo Horizonte. São novas faixas, que são faixas hoje, ônibus, que poderão ser a partir de segunda-feira também utilizadas pelos táxis. Com isso diminui o tempo de deslocamento, é mais conforto para o passageiro, mais segurança e dá um diferencial nessa, passando por uma situação de readaptação para que possam continuar existindo frente à concorrência dos aplicativos. O prefeito também anunciou a possibilidade de utilização de gás veicular em alguns modelos de veículo, que também dá mais competitividade aos táxis, possibilita que ofereçam descontos à população. Já tem aplicativos que envolvem os táxis de Belo Horizonte, é o caso do TXS2, por exemplo, e é isso que nós estamos buscando, modernizar a nossa cidade, modernizar o sistema de táxi, para que eles possam continuar atendendo com qualidade e frente à realidade que é dos novos tempos dos aplicativos. Então, isso não pode ser negado. O que nós temos que fazer é preparar os táxis para um novo tempo. Aí essa questão também que o prefeito falou, né, de reconstruir essa relação entre o cliente e o taxista é um fator muito importante. Olha, o táxi de Belo Horizonte é reconhecido nacionalmente pela qualidade dos veículos, são veículos novos, limpos, os motoristas são confiáveis, são bem treinados, são todos
cadastrados pela prefeitura. Então é um reconhecimento que existe. Nós queremos que o táxi de Belo Horizonte continue sendo referência. Então os novos tempos trazem outras alternativas que são importantes, são competitivas e forçam o táxi a se adequar e a melhorar ainda mais o serviço oferecido à população. Agradecer aqui a presença do vice-prefeito Paulo Lamarck, falando aqui com a gente direto da 9ª edição da Feira Táxi. É com você, Antonelli. Ô, Carol, é Paulo Leite, deixa eu conversar com você só um minutinho, porque a gente tinha curiosidade aqui da oportunidade do prefeito falar sobre a liberação dos novos corredores, dos corredores exclusivos que os táxis poderiam usar. O prefeito falou sobre isso aí na Feira Táxi? Então, o prefeito, uma rápida abertura, ele não anunciou essas novidades, mas elas foram anunciadas sim aqui na abertura do evento, sobre esses corredores exclusivos, né? Tem novidade vindo por aí também, vai haver liberação de novos corredores para os taxistas em Belo Horizonte, né, Paulo? Olha, já é permitido hoje a utilização de algumas pistas, por exemplo, a da Antônio Carlos. O prefeito anunciou hoje a possibilidade de utilização da pista exclusiva da Abraão Caram, que passa a fazer a ligação da pista do MOVE da Antônio Carlos, passando pelo Mineirão, passando ali na frente do Céu, na chamada Avenida D, e todo o percurso da Avenida Catalão, a Carlos Luz, chegando até a Avenida Pedro II. Então é um novo trajeto que liga a Avenida Antônio Carlos, a Avenida Pedro II, e a própria liberação do corredor da Avenida Pedro II está em estudo pela BH Trans. Tudo isso foi anunciado aqui pelo prefeito hoje e é um ganho para os taxistas, mas principalmente para o usuário do sistema de táxi de Belo Horizonte. Muito obrigada, Paulo. Ana Carolina Torres acompanhando o Feira Táxi, trazendo mais informações pra gente daqui a pouquinho, e a gente continua falando sobre dívida protestada. Você teve dívida protestada? Tem alguma dívida, uma dúvida sobre dívida? Trava língua. Ou dívida aqui, sobre, né? Dúvida. Ou dívida sobre dúvida. É o momento para você esclarecer tudo com a gente aqui no Central 98. Estamos recebendo Raquel Duarte Garcia. Fala, Paloma. Tem várias participações aqui, inclusive manda pra gente 993169898 ou então pelo nosso tuitão Rádio 98 Oficial. O ouvinte mandou aqui pra gente, eu quero saber qual é o site pra conferir onde você está devendo. Às vezes a pessoa nem sabe, né? Né, Raquel? Como que a pessoa pode conferir? Você vai entrar em protestomg.com.br. Na página principal já vai ter uma aba Consulta CPF, Consulta CNPJ. Basta você colocar o CPF ou CNPJ que você quer consultar e gratuitamente, sem cadastro nem nada, você vai ter acesso a todas as suas dívidas protestadas, não só em Minas, como no Brasil inteiro. Pra quem quer fortes emoções numa terça-feira, joga lá o seu CPF, seu CNPJ. Será? Fala, João. Tão bem, lá, né? O Leonardo de Contagem pelo Twitter tá perguntando o seguinte: qual é o motivo das taxas serem tão altas para pegar o certificado de quitação? Os valores são absurdos. Olha, a Assembleia de Minas, recentemente, talvez ele esteja falando de uma tabela que estava em vigência até abril. Uhum. A Assembleia de Minas acabou de aprovar em dezembro e entrou em vigor uma tabela nova que reduziu em até 70% as taxas de cartório para 94% do volume de títulos protestados. Então, inclusive, às vezes, quem tiver com o nome protestado, às vezes até por dívida ativa, né? Estava devendo imposto e tudo, aproveite a oportunidade, porque com a nova tabela o desconto é de até 70%, dependendo da faixa, e ficou muito mais fácil para resolver e quitar. Só pro nosso ouvinte ter uma noção, dá para fazer uma média de quanto era e quanto é que tá agora? Na média, assim, Raquel? Olha, existia uma faixa que estava com uma distorção, que ela ia de 3 mil a 10 mil reais. Caramba. Imagina a pessoa que deve 10 mil pagar a mesma coisa que a pessoa que devia ter. Dobrava a dívida. Hoje a tabela praticamente ela dobrou de tamanho, então as faixas estão muito mais abrangentes? Menos abrangentes. Menos abrangentes, ao contrário. Elas estão muito mais segmentadas. E aí foi feita uma proporcionalidade entre o valor da dívida e o valor das taxas. Então hoje ela não ultrapassa valores gritantes, assim, de sei lá, 20% da minha dívida. Essa taxa desestimulava, então. Foi feito com a tabela de protesto aquilo que o governo se recusa a fazer com o imposto de renda. Olha só, temos ouvintes da terra do Basílio de Montes Claros, o Guilherme. Ó, se eu emprestar dinheiro para uma pessoa, eu consigo cobrar dele no cartório através de uma nota promissória que ele assinou? Consegue.
O importante é que o cartório não é o lugar de dúvida. Ali é o lugar da certeza. Então, a sua dívida tem que estar muito bem documentada. Então, preencher essa promissória corretamente, ter na promissória o endereço correto e o CPF do devedor. E eu sempre oriento, tanto o cheque quanto promissória, ao pegar a assinatura do devedor, peço o documento de identidade. Para conferir. Porque um golpe que é comum é a pessoa, não, eu te dou uma promissória. Só que na hora que ela assina, ela põe uma assinatura qualquer. Ela coloca ali, sei lá, Thundercat, qualquer coisa, né? Aí ela alega que o cheque foi roubado ou que a promissória não foi assinada por ela. Ô, Paloma, eu queria te dar uma notícia triste, mas outro dia eu contraí uma dívida, vi como é que era a sua assinatura e assinei com Paloma Santos, tá bom? Olha então, só, tá vendo? Essa conversa com a Raquel continua daqui a pouquinho aqui no Central 98. Vamos para um rápido intervalo comercial. Produzindo provas contra ele mesmo, tá tudo documentado aí, ó. O lugar da certeza, Central, o lugar da certeza. Já já a gente volta, fica aí. Taxa zero e 100% online. São diversas opções de investimentos com alta rentabilidade. E você ainda conta com a solidez e segurança de 88 anos do Banco BMG. O jeito de poupar mudou. Abra sua conta gratuita e experimente. Acesse bmginvestedigital.com.br. A melhor cobertura do mundo do rock. 98. É claro. Vai. Bora, pai. Essa quem vai levar sou eu. Vai. Ah, não. Comeu poeira de novo, hein, pai? É, Pedrinho, nesse jogo você sempre ganha. Se liga, Pedrinho, chegou a hora do piloto ganhador ser o seu pai. Nesse Dia dos Pais, a cada R$250 em compras, ele concorre a uma super moto no Mina Shopping. O coração do seu pai vai acelerar. Arranque do sofá e venha correndo. A promoção é válida até o dia 12 de agosto. Mina Shopping, combina com sua vida. Consulte regulamento no site, promoção autorizada pela Caixa. No dia 4 de agosto, a 98 Live vai transmitir a partir das 2 da tarde a primeira edição do Rugby Day. Atividades esportivas, gastronomia, cultura, apresentação de bandas e a eletrizante partida entre BH Rugby e Guanabara Rugby pelo Super 16. Fique ligado, o lançamento do Sesc Minas Sevens de Rugby 2018 é neste sábado, 4 de agosto, só aqui na 98 Live. Quer andar muito mais gastando bem menos? Vai de 99, o seu carro particular com o melhor preço de BH. Use o cupom RECALCULABH e ganhe 80% off na sua primeira corrida. Recalcular é escolher gastar menos andando no mesmo carro com o mesmo motorista. É usar o típico logo ali do Mineiro para ir a algum destino e mesmo que ele seja lá longe, você pagar o melhor preço. Recalcula. Economiza de 99 em BH. Baixe o app. 9811-22. Você que sofreu um acidente de trânsito nos últimos 3 anos, sabia que pode receber uma indenização de até R$13.500 pelo seguro DPVAT? E a Facilita Brasil acaba com a burocracia e te ajuda a receber o seu seguro. Acesse facilitabrasil.com ou então mande um WhatsApp pra gente, 99452-5005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Central 98. Pois é, de volta com o Central 98 nessa manhã de terça-feira. Estamos falando sobre dívidas protestadas. Você tá com a cordinha no pescoço aí, meu amigo, hein? Pois é. Se liga, estamos recebendo aqui Raquel Duarte Garcia Tabelian, diretora do Instituto de Protesto MG. A gente tá falando do lado do devedor, mas a gente tem que contemplar também o lado do credor, né, Raquel? É verdade. A geração de crédito, ela é muito importante para garantir o funcionamento das empresas. Então, a gente sempre pensa no devedor, realmente a situação está difícil, com desemprego, mas existe o outro lado, que é quem precisa receber. Essas pessoas que são os empresários, os empreendedores, como o Paulo colocou aqui, quem empreende sabe as dificuldades, mas são essas pessoas que geram emprego no Brasil. São essas pessoas que fazem a nossa economia circular e são elas que vão fazer o Brasil voltar a crescer. Então, tem o lado do credor, sim, e o protesto é uma forma muito eficiente
de recuperar crédito. Nos 3 dias úteis, anteriormente à crise, a gente recuperava cerca de 65% daquilo que era cobrado em 3 dias úteis. Hoje, com a crise, a gente está entre 48% e 50%. Que é uma taxa bem razoável se você resolver antes de qualquer problema. Antes de qualquer Porque problema. quando você fala que nos 3 dias úteis você recupera o crédito, você tá dando uma grande oportunidade pro credor receber imediatamente, pro devedor ficar com a vida dele tranquila. A diferença também. em manter aberto ou não a empresa, né? E muitas vezes, para o devedor, esse tipo de cobrança também, ela é muito interessante, porque evita que entre na justiça, gasto com custo processual, o desgaste com o processo que é prolongado. Então, eu brinco que os cartórios de protesto, primeiro que deviam chamar cartório de recebimento, porque ninguém quer o protesto, nem o devedor, nem o credor, quer receber. E a gente recebe muito. Então, devia chamar cartório de recebimento. E em segundo lugar, a gente devia ser visto com mais clareza pela população como que a gente que é uma central de resolução do conflito de crédito. Um lugar que tanto credor quanto devedor podem ser ouvidos, podem esclarecer a própria situação de uma forma ainda amigável. Tá, você falou que depois dos 3 dias, então, a conversa vai ser direta entre devedor e credor, resolve-se fora do cartório. Resolvendo fora do cartório, como é que você faz para que isso chegue ao cartório, para que o cartório dê baixa, para que você não fique naquele périplo mortal de resolver sua vida depois de protestado? Ok, tem 2 caminhos. Um é o próprio credor, que usando o protestomg.com.br pode mandar o cancelamento eletrônico, inclusive ele pode combinar com o devedor de já receber a custa de cancelamento, tem uma taxa de cerca de R$28 para você limpar o nome. Então, o próprio credor já pode recolher essa taxa e já pode pagar isso por internet e mandar a anuência eletrônica para o cartório. Tá? Aí, automaticamente, o nome do devedor já fica limpo. E isso tem possibilidade de fazer em qualquer lugar? Por exemplo, se eu dever em Varginha, eu consigo fazer daqui? Hoje consegue fazer. Todos os cartórios de Minas estão conectados à central de protesto. Legal. Raquel, tem devedor que adia a resolução do problema naquela esperança do protesto prescrever. Isso não é verdade, né? Não é verdade. No caso do protesto, e já tem decisão, inclusive, dos tribunais superiores, dizendo o seguinte: o protesto foi feito no prazo correto, porque isso é importante. O devedor, para receber no protesto, ele tem que agir dentro da lei. Então, ele também tem um prazo para cobrar. Agora, se ele cobrou de acordo com a lei, é óbvio que passar o tempo não pode ser motivo de calote. Então, o STJ, corretamente, vem dizendo o seguinte: olha, a pessoa tem o crédito e ela agiu corretamente para cobrar. Então, para o seu nome ficar limpo, é com a quitação. O nome não sai do protesto com 5 anos, que é o que geralmente as pessoas estão... Porque muita gente joga com isso, né? Muita gente joga e é correta essa posição do Tribunal Superior, porque ele fala, olha, o crédito primeiro não deixou de existir porque foi deixado de ter publicidade. Porque, na verdade, o que passa com 5 anos, muitas vezes, é a publicidade da dívida. A dívida continua existindo. O credor documentou aquela dívida, o credor foi diligente ao cobrar aquela dívida. Você quer a quitação? Você quer não ter mais nenhuma certidão? Pague. Resolva a sua vida. E qual que é o prazo que o credor tem para protestar uma dívida? Isso depende de cada uma das dívidas. Uma dívida que é muito interessante a gente falar para o comerciante é o cheque. O cheque tem que ser apresentado dentro de 30 dias para o banco. E depois você tem mais 6 meses para realmente conseguir receber aquele cheque. Passados 6 meses vai ficando cada vez mais difícil. Você vai ter que acabar ingressando no judiciário. Então, se você é comerciante, usa o cheque, excelente. Mas seja ágil na cobrança e cuidado com aquele devedor que fica assim, não, me dá mais um dia. Porque quando a gente vê, passaram-se os 6 meses e vai ficando mais difícil de receber. Raquel, só volta naquela informação, porque tem muita gente que tá se coçando, tá ouvindo agora. Não tem essa história da dívida prescrever com 5 anos, então não, né? Olha, ou sim. Existem dívidas, cada dívida vai ter um prazo de prescrição. O que é importante a pessoa entender é o seguinte, que se houve a cobrança antes do prazo da prescrição e via protesto, o protesto, inclusive, pelo Código Civil, é uma das causas de interrupção da prescrição. Interromper a prescrição significa que ela recomeçou do início.
Então, supondo uma dívida que tivesse 3 anos de prazo de prescrição, as de títulos de crédito em geral. Se eu protestar com 2 anos e 9 meses, recomeça o prazo de 3 anos. Mais 3 anos. Então não pode ter essa lógica de que com 5 anos o meu problema está resolvido. Porque se ele usou o protesto, que é uma forma legal e que dá fé pública da diligência do credor em receber uma dívida legalizada, esse prazo pode ter recomeçado. Então 5 viram 10. Se liga. Se liga. Tem uma dúvida aqui do Eduardo Mendes, do bairro Betânia. Em caso de dívida de taxa de condomínio, já existem alguns estados e municípios que permitem o protesto da dívida. Em BH, já é permitido? Em Minas Gerais inteira é permitido. Os condomínios têm usado muito e a experiência é muito feliz. Porque eu brinco que condomínio é um cliente que não volta. Porque ele começou a protestar os condôminos, ele começa a receber. Então ele não precisa mais do protesto. Então, e aí, se um tá devendo e paga, o outro é obrigado a pagar, porque o medo tá instaurado no meu condomínio, ali. A inadimplência disparou, tá um negócio terrível. Então é importante o síndico comprovar que ele é síndico. Ele faz um pequeno cadastro no cartório, aqui em Belo Horizonte pode ser no distribuidor. E feito esse cadastro, ele pode mandar à vontade. Tá? É interessante também para o síndico se resguardar, ter uma reunião de condomínio em que seja esclarecido que o protesto vai ser usado como medida de cobrança. Consta em ata, né, para não ter problema nenhum. Não é essencial, mas eu como síndica faria isso porque as regras do jogo ficam claras e depois ninguém se sente lesado, ofendido com a cobrança. Um dado interessante aqui, uma pesquisa do SPC Brasil e da CNDL dizendo que o volume de inadimplentes que regularizam dívidas cresceu 1,6% em junho. Mas ainda tem muita gente, claro, com dívidas atrasadas, mas um pouquinho menos pior do que em meses mais agudos de crise, em que menos pessoas estavam regularizando suas dívidas. Teve o aporte de crédito do PIS/PASEP, eu conversei com o economista outro dia que me contou isso, que foi significativo, foi um aporte de crédito significativo, e aí as pessoas começaram a quitar suas dívidas para poder ter outra vez saúde, né? Saúde econômica para poder continuar consumindo. Por outro lado, as empresas, a inadimplência cresceu 9,41% em junho, a maior alta dos últimos 21 meses. Meu amigo, empresa é igual jacaré, se entrar em Rio de Piranha tem que nadar de costas, não tem jeito, tá complicada a vida do empresário. Então, um ouvinte que mandou aqui pra gente, olha só, depositaram do nada R$9 mil na minha conta. Opa! Que é a minha conta, peraí, você quer que eu passe minha conta aí, velho? Quanto tempo esse dinheiro é legalmente meu? A dúvida do Hugo. Mas você chegou a olhar com o seu gerente de onde que veio esse dinheiro, né, Raquel? Eu olharia de imediato, porque não pode ter enriquecimento ilícito. Se eu sei que o dinheiro não é meu, é igual achar uma bolsa de dinheiro na rua. Procura a polícia, né? Então, realmente, procure o gerente. É comum, às vezes, a gente digitar errado um número de agência. CPF, e a pessoa deve ter dado azar, digitou o número de conta válido e por isso o dinheiro foi parar na conta dele. Alegria de pobre dura pouco. E não adianta você achar que aquela prima de Portugal tá te mandando dinheiro, porque não tem prima em Portugal. Não pensa assim, não. É isso aí, meu amigo. Com dinheiro. Esse dinheiro não é da sua conta. Raquel, você que lida com esses casos o tempo todo, falta muita educação na hora de contrair crédito no Brasil. O consumidor não sabe lidar com finanças ainda, ou tá aprendendo à força? Olha, o que a gente tem percebido nas empresas? Ele falou que a empresa está aumentando a inadimplência. Ela está diminuindo o que a gente chama de ticket médio. O valor das dívidas das empresas diminuíram, ou seja, elas estão fazendo menos estoque. Então as empresas, a gente tem sentido que estão jacaré remando para trás. Elas estão sambando para conseguir ter um estoque para a próxima venda, mas elas estão sim enxugando bastante as dívidas. Trabalhar no osso. E isso reflete para o consumidor, porque muitas vezes você não consegue fazer o melhor preço, né? A gente está num momento de muito desemprego no Brasil, então assim, existe sim uma má educação? Existe. Mas existe um momento que o Brasil está passando de um achatamento salarial, 14 milhões de desempregados. E a gente saiu direto de um momento em que o crédito estava muito fácil, acessível para todo mundo. Pegavam no laço, né? Você passava em frente a uma agência bancária ali, o cara te dava um financiamento de qualquer coisa, a qualquer momento, né? Os economistas é que saberiam explicar melhor pra gente, né? Que eles falam que o Brasil está usando a política uma política mais agressiva de restrição de crédito, né? Da austeridade. E tem gente que acha que é ótimo, porque vai resolver a crise
em tese, mais rápido, e tem muitos economistas que questionam a política da austeridade. Pode esfriar a economia, né? Porque causa isso, muito desemprego, a falta de crédito realmente paralisa o Brasil por um tempo. Vamos torcer para que as coisas vão melhorando, né? E aí, várias participações. Tem mais uma. Tem a dúvida aqui da Irene, do bairro São Tomás. E tem como você pagar a dívida direto ao banco, mesmo que esse banco já tenha mandado a sua dívida para terceiro? Eu tenho medo de pagar a empresa e ela não dar baixa no banco. A dúvida da Irene. Quando o banco terceiriza a dívida, essa empresa que contraiu a dívida, é ela que dá baixa ou é o banco? É interessante ela talvez esclarecer com o banco a quem está pertencendo essa dívida antes de pagar. No cartório de protesto, vem para nós indicado que o endosso foi translativo ou que o endosso foi mandado. Translativo significa que a dívida passou a pertencer ao banco e não mais ao credor. Então aí realmente é pagar diretamente no banco. Quando o endosso é mandado, o banco só está fazendo o serviço de cobrança. Então você paga para o credor. É interessante ir ao banco e esclarecer de quem é a dívida hoje. E quando é o processo inverso? Quando você deve, por exemplo, a um banco e uma empresa dessas que adquirem dívidas, que a gente conhece muitas aí no país, que compram as dívidas e ficam te cobrando depois. Qual é o processo? Porque lá no banco você continua devendo, mas ele passou a dívida para a empresa de cobrança. Como é que funciona isso depois para matar essa charada? Eu tentaria esclarecer, se o meu credor original é o banco, eu tentaria esclarecer com ele para quem pagar. Porque realmente tem tido compra de carteiras de dívida. E essa aqui é uma coisa comum ultimamente. É uma documentação às vezes confusa para provar que aquela dívida foi passada para as empresas, mas é um serviço que existe sim. Então, esclarecer para quem você tem que pagar naquele momento. E o banco vai saber dizer, realmente eu passei minha carteira para essa outra empresa. Bom, vamos dar uma pausa nessa conversa com a Raquel para fazer contato com um cara que não deve, é um cara totalmente correto em suas transações financeiras, educado financeiramente falando. Cristiano Junqueira, você tá me ouvindo? Bom dia, CJ. Ele que guarda dinheiro embaixo do colchão, guarda dinheiro embaixo do colchão. Meu querido Paulo Leite, quem dera, Deus vai escutar as suas palavras, mas estamos juntos, viu, Antonelli? Vamos junto aí. Com o nome limpo, com o nome mais ou menos limpo, enfim, não importa. O que importa é que eu estou Central 98. Um bom dia, Palominha, João Basílio e todos aí. Bom dia. Me perdoe, porque agora que eu estou entrando aqui no Sincavir, convidada que está aí também, seja muito bem-vinda aos estúdios da 98. Me permita a indelicadeza de não citar o seu nome, mas seja muito bem-vinda, porque eu estou no Sincavir aqui. Muito bacana o evento. Vocês tiveram agora há pouco entrevista com vice-prefeito, gente, celebridades aqui passando no mundo dos taxistas, e por que não dizer que Dirceu também, que é um dos diretores aqui do Sincavir, não é uma dessas celebridades. Eu queria, Dirceu, primeiro parabenizar pelo evento, falar que é muito legal estar aqui, explicar. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está vendo e quem está ouvindo a Rádio 98 também, o que é esse evento aqui no Sincavir na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, CJ, um prazer tê-los aqui. Muito bom dia a toda a família 98, aos nobres ouvintes, né, telespectadores também da 98. E é uma honra tê-los aqui, primeiramente, tá? E o que eu quero dizer para vocês é que esta feira Tax, ela é um evento muito bacana, onde o próprio prefeito Alexandre Calil esteve presente, ele que inaugurou a feira. Então é um momento de confraternização, de portas abertas para o taxista, né? É um evento público, né? Aberto à população de uma forma geral, mas é o taxista, é o sindicato abrindo suas portas para a categoria e para a população, para que haja uma interação da categoria com o seu passageiro, que é a nossa razão de existir, é o passageiro, né? Então esse momento é bacana. Aí o taxista nessa feira, ele vem aqui, ele vê lançamento das montadoras, os veículos lançados. Temos também um voltado para a categoria, temos também anexo aqui a nossa feira da saúde, onde ele vem aqui, mede sua pressão, sua glicemia, temos equipe médica aqui também dando um suporte para ele. Então é um evento muito bacana, que estava desativado e que o Sincavir agora nessa gestão traz à tona de novo. Essa é a nossa feira Táxi e é um prazer e uma honra tê-los conosco. O prazer é todo nosso, só para avisar também a população e claro, os taxistas, a audiência é absurda nos carros, uma audiência da 98. A feira começa hoje, vai até que dia? Até sexta-feira, então, o dia inteiro, de 8 horas até às 16 horas estamos aqui, de hoje até a sexta-feira. Venha participar conosco. Isso, fica aqui o convite, meu querido Antonelli, é muito legal, muito bacana o espaço, os parceiros não poderiam faltar, a
Autotruck tá aqui, a 98 tá aqui sempre marcando presença. Daqui a pouco a gente volta para falar com os parceiros também, agradecendo a Autotruck e a 98 cobrindo esse evento. Muito obrigado, viu, Disseu? Parabéns, viu? Obrigado, muito irmão, bacana. obrigado. Um abraço com vocês aí do estúdio, já eu volto. Valeu, CJ, um abraço pra você, um abraço pra turma do Sincavi, pro Disseu, pra todo mundo reunido, pra turma da Autotruck também juntos, lá no Feira Táxi. João Basílio tem pergunta pra Raquel, né, João? Eu tenho. Em caso de falecimento do devedor, Raquel, o que acontece com a dívida? Esse é outro mito, né? Morreu, não vai ter que pagar. Oh, meu Deus! Era a minha esperança. O que acontece? O nosso patrimônio é positivo e negativo. Você para de destruir os nossos sonhos. Espera aí, calma. Calma, vamos lá. O que acontece? A herança responde pelas dívidas do falecido até o limite dela. Então, por exemplo, eu tenho um tio que faleceu, deixou 20 mil reais. Só que ele deixou 10 mil reais em dívida. Eu herdei 20 mil? Não. Não. Eu herdei 10. Porque até o limite da herança, a herança responderá na sua totalidade pelas dívidas deixadas. Ah, mas e se ele tivesse deixado 20 mil reais de herança pra mim e 30 mil de dívida? Não, você também não herda 10 mil de dívida, não. Não? Não, tá? É até os 20 mil. Você não herda 30 mil de dívida, mas não herda os 20 mil de dinheiro também não. Nada Tá de dinheiro. 0 a 0. Você herdou um opalão. E aí mas aí a dívida, você fica só com as calotas. Pode ser assim também, né? Mais ou Pode ser assim também. E às vezes o credor fica com o calote. Fica com o calote. Tá vendo, Tonelli? Ô, meus amigos, tem um pedido de doação de sangue urgente Opa. aqui. Por favor, Zelina Barbosa Brant está internada no Risoleta Neves. Local para doação, Alameda Ezequiel Dias, ali o Hemominas, né? Perto do Parque Municipal. Alameda Ezequiel Dias 321, ou então Shopping Estação BH, Hospital Júlia Kubitschek. Qualquer tipo sanguíneo, por favor. A Priscila do Funcionário está pedindo então doação em nome de Zelina Barbosa Brant, que está internada no Risoleta Neves. Dá tempo de fazer mais um relato aqui? Ô, Tonelli, olha só. O Nando Corintiano tá contando aqui a história dele. Eu comprei uma mercadoria na internet. Na nota veio descrito que o frete seria do fornecedor. Como foi feita a venda com frete grátis, né? Por um erro da transportadora, colocaram frete em meu nome. Não recebi boleto para pagamento e um dia verifiquei que tinha um protesto em meu nome. Fui ao cartório, mostrei a nota fiscal do produto e eles cancelaram o protesto. Mas mesmo assim, é transtorno para nós, né? É a história do Nando Corintiano. O erro pode acontecer, igual ele falou, foi um erro da transportadora. O importante é que ele pode ir ao cartório, pode esclarecer o ponto de vista dele e o credor também tomar a providência para regularizar a situação do nome dele. E o interessante nesse caso é que ele estava documentado, ele tinha nota fiscal da negociação. É importante você manter um documento, você ter todos os documentos relativos às suas dívidas, às suas transações, até pensando de maneira preventiva? É sim. Ter uma pastinha sanfonada, com os nomes das suas dívidas lá, CEMIG, os seus fornecedores, e guardar sim os comprovantes de pagamento. Ter sim esse controle é muito importante, porque em caso de cobrança indevida, você tem como se defender. E dentro dos 3 dias úteis, é legal esclarecer para o ouvinte, ele pode ir ao cartório e fazer algo que se chama contraprotesto. Ele poderia, por exemplo, apresentar essas razões e isso servir de prova de que ele foi diligente ao tentar não ser protestado. Resolver sem protesto é só com o credor ou por ordem judicial. Então, fatalmente, você vai ser protestado em 3 dias úteis. Mas você pode ir ao cartório, por exemplo, com essa documentação e falar, olha, não estou pagando porque já está pago e eu quero que isso conste por escrito para mim. Raquel, o tempo é muito curto, o assunto é muito vasto, é muito rico, são várias possibilidades, mas um alerta já foi feito para o nosso ouvinte para ter até mais cuidado em relação às suas dívidas, né? Tomar um cuidado maior para os credores também. Deixa mais uma vez os contatos lá para quem quer procurar ajuda de vocês para resolver esses problemas todos, Raquel. Ok. O principal é entrar no site protestomg.com.br. Lá tem o telefone da Central de Remessa de Arquivos Eletrônicos. Então, para o credor é possível ele fechar a parceria comercial para cobrar as dívidas dele. Tudo por internet, 24 horas por dia, sem sair do escritório. E para o devedor, no protestomg.com.br, ele encontra o telefone e o endereço oficial de todos os cartórios de Minas. Use o protestomg.com.br.
que ali não tem erro, não tem fraude. E lá eu checo o meu CPF também sem custo algum. Gratuitamente. Isso é muito legal, tanto para quem quer vender, quanto para quem quer saber da situação do próprio crédito. Entra lá, é só digitar o CPF CNPJ, você sabe se você está ou não com o nome protestado no Brasil inteiro. protestamg.com.br. O André, só para finalizar, porque é uma pergunta que eu acho que tem cabimento até para as pessoas se precaverem aqui, ele quer saber de quanto em quanto tempo uma empresa fornecedora de serviço tem que te dar aquela certidão de que você está quites com ela. Aquela certidão do serviço anual. Que ela prestou, aquela serviço. É anual isso? Anual. Depende do tipo de empresa. No caso das fornecedoras dos grandes serviços públicos que são privatizados, como luz, água, anualmente você tem direito a substituir todos os seus 12 comprovantes de pagamento por um relatório anual de que a dívida daquele ano está toda quitada. Eu recebi da CEMIG em abril ou maio? É maio, normalmente o mês de maio é o mês da consolidação desse acordo aí. Gente, Raquel Duarte Garcia Tabelian, diretora do Instituto de Protesto Minas Gerais. Raquel, obrigado por essa aula que você deu pra gente aqui, voltará mais vezes para conversar com a nossa audiência, viu, Raquel? Obrigada a vocês pela oportunidade. Adorei ver as vozes ao vivo. Ah, é? O programa é ótimo. Que bom. Eu gosto muito da rádio. Obrigada. E o Instituto de Protesto agradece a oportunidade de esclarecer para o cidadão como que ele pode regularizar o nome dele. O cartório está lá para ajudar. Boa. São 11h45. Meu amigo de tela em